Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Deus. É bom estarmos juntos na presença do Senhor, que a graça, a misericórdia, a paz, o amor, a bondade do Senhor nosso Deus estejam presentes nos nossos corações. Amém? Quero convidar você a abrir sua Bíblia em João capítulo 21, versículo 3. João capítulo 21, versículo 3. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 3, palavra do Senhor que diz assim: Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, eis a tua palavra lida nessa noite. Eis que aqui estamos em tua santa casa, em tua santa presença, de frente da tua santa palavra, e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Obrigado porque aqui estamos reunidos por causa da graça que há em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, por causa do amor do Senhor que nos constrange, porque o Senhor nos tem convencido e nos trazido nesta noite para este lugar. Muito obrigado, Senhor. Que tu possas falar ao nosso coração, como sempre tens falado. E nós queremos abrir a nossa mente também à tua palavra e pedir, Senhor, fala conosco. Não aquilo que eventualmente nós desejamos ouvir, mas aquilo que nos é necessário ouvirmos. Assim ministre nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, na nossa família, na nossa igreja. Oramos no nome de Jesus. Amém. Páscoa, a vitória sobre a cruz, a saída do Egito. Hoje nós finalizamos essa série de 3 sermões sobre a Páscoa, tratando do último momento, da última fase. Mas nos 2 últimos sermões aprendemos que a palavra Páscoa deriva da palavra hebraica Pessah, que significa literalmente passagem. Ocasião em que Deus visitaria o Egito, e essa passagem de Yahvé traria tanto a libertação para Israel, quanto a condenação para o Egito, através da morte dos seus primogênitos. Conforme está em Êxodo capítulo 12, versículo 23, que diz: Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Aprendemos nos 2 últimos sermões que a Páscoa se desenvolvia em 3 fases. A primeira delas era a fase da preparação. A segunda fase era a consumação propriamente dita, a redenção de Israel. E a terceira fase, a saída do Egito, para uma celebração no deserto na presença do Senhor. Hoje trataremos da terceira fase, a saída do Egito, a festa no deserto que o povo participaria na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Essa festa, na verdade, não era nada mais que a saída do Egito. Era uma festa. O povo havia participado de uma escravidão de 430 anos e agora estava alforriado por mão forte do Senhor. Liberto, e agora podia se conduzir livremente, seguindo o Senhor. Isso era uma festa. Pois bem, voltamos agora os nossos corações e os nossos olhares para Êxodo 13 e 14. O crepúsculo do 14º dia do mês de Abib havia chegado, o povo já havia comido do cordeiro que havia sido morto, o sangue já havia sido aspergido na porta, a família inteira havia participado da carne do cordeiro, o vermelho do sangue já havia tintado suas vidas de maneira indelével, e agora o Senhor, que havia protegido as famílias de Israel com sua presença, afastando o destruidor, que havia espalhado a morte, dor e profunda tristeza nos corações e nas casas dos egípcios, estava ali agora, determinando que o povo saísse do Egito. Enquanto as famílias de Israel podiam sim celebrar a vida diante da libertação iminente, as famílias egípcias enfrentavam a dor do luto pela perda de seus primogênitos. Tal era a dureza de seus corações. Não era a vitória de Yahvé sobre o povo do Egito, era a vitória de Yahvé sobre todos os deuses pagãos que eram adorados pelos egípcios. Pois bem, chegamos no capítulo 13 do livro do Êxodo.
O povo que havia participado do cordeiro estava preparado, lombo cingido, sandálias atadas nos pés, cajados às mãos, e recebiam a ordem do Senhor: saiam agora do Egito, saiam agora. E se levantaram as famílias, calcula-se em torno de 2.500.000 israelitas, até 3 milhões, 2.500.000 até 3 milhões de israelitas. É a estimativa do tamanho do povo que saiu do Egito. E eles saíram. E o que nós vamos encontrar como a narrativa bíblica do que está à frente é um povo que sai com alegria, buscando os seus despojos. Nos versículos 1 e 2, nós encontramos em primeiríssimo lugar a consagração dos primogênitos, que significava que o Senhor deixava claro para Israel que tudo que possuíam, inclusive a própria vida, pertencia a ele. A consagração dos primogênitos lhe serviria de herança perpétua, lembrança perpétua, visto que os primogênitos de Israel só estavam vivos porque o Senhor impediu que o destruidor entrasse e poupou as vidas deles. Por isso, eles eram resgatados de Yahvé. Suas vidas, literalmente agora, pertenciam ao Senhor. Todas as vezes em que a família olhasse para os primogênitos, deveria se lembrar que o Senhor os poupou da morte, ao mesmo passo que não poupou da morte os filhos primogênitos do Egito. Nos versículos 3 e 4, nós vamos encontrar, na manhã do 15º dia do mês de Abib, uma data memorável para Israel. E para marcar aquele dia em suas mentes volúveis, durante 7 dias deveriam passar a festa dos pães asmos, só se alimentando de pães sem fermento. Nos versículos 5 e 7, o Senhor então estabelece aquele rito como um novo memorial, como já disse, perpétuo, da libertação do Egito. Consagração dos primogênitos, os 7 dias de alimentação com pães asmos e assembleia solene no 10º dia. Era festa na presença do Senhor. Festa é quando o povo de Deus se reúne para cultuá-lo, é festa. Nós estamos em festa, porque celebramos a nossa saída do Egito da nossa vida. Eu gosto sempre de lembrar do significado da palavra Egito. A palavra hebraica Mitzrayim, que significa lugar de aperto. O Egito foi o lugar de aperto para o povo de Israel durante 430 anos, praticamente. Quando foram escravizados. 430 anos de escravidão, onde Faraó, por seu bel prazer, diminuía a ração e aumentava o trabalho, impondo assim mais flagelos para o povo de Israel. Nos versículos 8 e 10 do capítulo 13, nós encontramos o Senhor insistindo no ensino sobre a libertação. E por quê? Porque os pais têm a obrigação de manter a tradição sobre os mandamentos do Senhor em seus filhos, para que a próxima geração não se perca. Veja o dever que o pai e a mãe possuem diante de seus filhos. Diz a palavra do Senhor: naquele mesmo dia contarás a teu filho, dizendo: é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. E será como sinal na tua mão e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com a mão forte o Senhor te tirou do Egito. Está no versículo 8. O Senhor insiste, o Senhor vai repisar, vai insistir nesse mesmo fundamento. Era necessário ensinar. Eu já tenho falado para os irmãos que o Evangelho significa exatamente isso: ouvir com atenção e ensinar aquilo que ouviu e aprendeu com atenção. Desde o princípio foi assim estabelecido pelo Senhor: ouve primeiro para depois você ensinar. Depois que você ouviu com qualidade, é sua vez, todavia, de ensinar também com qualidade. Em primeiríssimo lugar para os seus filhos, para que a próxima geração também sirva ao Senhor. Então a responsabilidade de manter gerações na presença do Senhor é nossa, da atual geração. E a questão que não se cala é: nós estamos fazendo isso ou não? Ou estamos negociando a palavra do Senhor, porque afinal de contas, cada um por si. Eu não tenho responsabilidade sobre os meus filhos, eles que prestarão contas diante de Deus. Será assim? Nos versículos 11 a 16, o Senhor repete a mesma ordem da consagração dos primogênitos,
o dever do pai repetir aos filhos a instrução. Nos versículos 14 a 16, pela terceira vez o Senhor repete a explicação do significado da consagração. O Senhor vai repetindo, o Senhor vai repisando, o Senhor vai batendo na mesma tecla, dizendo: vocês precisam aprender, porque aprendendo bem, vocês terão condição de ensinar bem para os seus filhos. Por isso que nos versículos 17 a 22, o Senhor guia o povo pelo deserto, mostrando: falem aos filhos, insistam, mostrem para os filhos aquilo que eu estou fazendo. Dos versículos 17 a 18, o Senhor decide não levar o povo pelo caminho da terra dos filisteus, porque o Senhor sabia que o coração do povo não estava preparado para ver a guerra. O caminho pelos filisteus era mais curto, mas o Senhor resolveu evitar aquele caminho, porque Ele queria guardar o coração do povo que ainda não estava preparado para isso. Em vez de levá-los pelo caminho mais curto, o Senhor faz o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel eram levados a uma nova consciência, mas isso de forma gradativa. Porque o Egito não sai da cabeça da pessoa da noite para o dia. O Egito fica insistindo em trazer a memória, a vida do passado. O Egito continua insistindo, dizendo que é o melhor lugar. É melhor lugar estar no Egito, ainda que sob escravidão, do que estar na presença do Senhor no deserto. É isso que a memória do povo faz. É isso que o nosso corpo, que milita contra o Espírito, faz. No versículo 19, Moisés levou consigo os ossos de José, conforme havia sido prometido pelos filhos de Israel, ao ouvirem da libertação que um dia teriam, do tempo de cativeiro que haveria. Então agora Moisés cumpre essa promessa e leva consigo os ossos. Ou seja, o Senhor nunca abandonou o seu povo à escravidão de forma permanente. Sempre foi o objetivo do Senhor resgatar o seu povo. No versículo 20, nós vemos o povo parando em Sucote, acampando em Etã, na entrada do deserto. O Senhor tinha uma estratégia, a estratégia era confundir o coração de Faraó. Nos versículos 21 a 22, o Senhor vai diante do seu povo, durante o dia numa coluna de nuvem, para guiá-los e também para refrescá-los do calor escaldante do deserto. Mas durante a noite o Senhor era como uma coluna de fogo para iluminá-los e também para aquecê-los do frio do deserto, garantindo que eles assim pudessem viajar de forma mais confortável, tanto de dia quanto de noite, sem perder a orientação divina. Eles estavam sendo conduzidos pelo deserto, não estavam errantes pela terra. O Senhor os conduzia. Louvado seja o seu nome. A coluna de nuvem e a coluna de fogo nunca se afastaram do povo, garantindo a constante presença e a constante orientação do Senhor ao seu povo durante toda a jornada. O Senhor é o Deus que não deixa o seu povo sozinho. Ainda que às vezes pareça que estamos sozinhos, só parece. O Senhor sempre está conosco. Ouçam, o capítulo 13 marca o início da jornada. É por isso que o Senhor dá instruções precisas para o povo. É por isso que o Senhor insiste em memoriais. É por isso a insistência do Senhor no ensino. É por isso a insistência do Senhor, do dever dos pais, na evangelização dos filhos. Mas por quê? Em primeiro lugar, porque temos a tendência de nos esquecermos rapidamente das coisas boas que Deus já fez por nós. Essa é a tendência do nosso coração. No momento da crise, da dificuldade, nos esquecermos do Senhor. Em segundo, porque temos a tendência de negligenciarmos o ensino aos nossos filhos. Por isso que o Senhor fala, ensina, volta a ensinar, repita o ensino, massifica isso na mente, no coração do seu filho. Em terceiro, porque no início da caminhada existem muitos sonhos. Eu imagino o coração do povo de Israel saindo dos 430 anos de cativeiro no Egito, cheio de sonhos. E ao passar pelas casas dos egípcios, segundo a orientação do Senhor, tudo que eles pediam lhes era entregue: ouro, prata, roupas, tecidos. E havia grandes expectativas, grandes esperanças, grandes ilusões até, fantasias até. Mas o fato é que a tendência do ser humano é o comodismo. É se acomodar, é dizer: por que eu preciso fazer isso? Por que eu preciso me esforçar? Está tão bom assim.
E o Senhor continua ensinando. Ouçam, o povo de Israel havia acabado de sair do Egito, levando as riquezas de lá. Estava tudo muito bom para eles. E é muito fácil nos esquecermos do Senhor no tempo da fartura. É muito fácil nos esquecermos do Senhor quando tudo vai bem. Ora, quem precisa do Senhor quando está com o bolso cheio de dinheiro? Quando há saúde na família? Quando tudo vai bem? Por que cultuar? Por que participar ativamente da vida da igreja? Por que ser fiel? Sendo que está tudo bem. Se a narrativa bíblica terminasse no capítulo 13, poderíamos imaginar que a vida cristã seria composta só de alegria, a saída do Egito carregando despojos, ouro, prata e tecidos. Uma vez salvos do nosso Egito pessoal, uma vez tendo saído do nosso Mitzrayim, do nosso lugar de aperto, uma vez tendo sido resgatados da escravidão para a liberdade, uma vez tendo sido transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, agora está tudo bem, a vida é só calmaria. Céu de brigadeiro, mar de almirante. Seria assim? Não. Essa não é a verdade. Porque depois do capítulo 13 de Êxodo ao capítulo 14. Mas o que acontece no capítulo 14? Dos versículos 1 a 9, nós vamos ver a perseguição de Israel. A Bíblia diz que o coração de Faraó estava endurecido. E ele marchou no encalço de Israel com sua cavalaria, que contava apenas a cavalaria escolhida, diretamente por Faraó. 600 capitães em carros aparelhados para a guerra. Fora os demais carros. Numa conta rápida, se nós entendemos que cada capitão tinha uma companhia de 100, nós teremos aí só a cavalaria de 60 mil cavalarianos. Vocês não sabem o estrago que uma carga de cavalaria faz numa multidão. Não fica ninguém para contar a história. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de frente a Pi-Airote. Retrocedam. Há momentos que o Senhor manda retroceder. Problema com isso, irmão? Não. É o Senhor que está mandando retroceder? Sim. Retroceder, então. Há momentos de retroceder, queridos. De parar, de analisar, de verificar o que está acontecendo, de colocar os pingos nos devidos is, de olhar para o plano diante de nós, para a situação e buscar no Senhor uma solução. Israel retrocede e se acampa entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, e em frente deles vos acampareis junto ao mar, disse o Senhor. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão desorientados na terra, e o deserto os encerrou. Vão, avançam, agora retrocedem. Como é isso? O Faraó não entende. Estão desorientados. E o Senhor diz: endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Como assim, pastor? O Senhor endureceu o coração de Faraó? Sim. Sim. Não quer dizer que o Senhor fez o coração de Faraó se tornar pior do que era, não. Não. O Senhor simplesmente removeu sua mão e deixou que o coração de Faraó seguisse o seu ímpeto, o seu impulso natural. E foi exatamente isso que aconteceu. Sem os freios retentores do Senhor, agora o coração de Faraó se tornava cada vez mais duro, cada vez pior. E ele se levanta então com o seu coração endurecido e passa a perseguir Israel. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? Ora, quem não quer um escravo que ele faça tudo, que não precise pagar nada para ele, apenas o mínimo para viver? É o que passava no coração de Faraó. Como agora nós deixamos escapar a nossa principal mão de obra. É com a mão de obra dos escravos que nós construímos os monumentos do Egito.
É com a mão de obra dos escravos que nós construímos o nosso império e nós podemos viver essa vida de bom vivant. E aprontou o faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo e tomou também 600 carros escolhidos. 600 carros escolhidos. Mais todos os carros do Egito com capitães sobre eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Deixa eu explicar o que a palavra está dizendo. Enquanto o Faraó sai com seu exército aparelhado, com carros e cavalos, a infantaria ia à frente, a cavalaria atrás. Isso era o normal. No exército de Faraó era o contrário. Ele colocou a cavalaria na frente. O exército estava preparado para a guerra. Já ia entrar com carga total, com os cavalos em cima do povo, com os carros de guerra em cima do povo. Era isso que queria Faraó. O exército de Faraó completamente voltado para a guerra, para massacrar Israel e torná-lo como escravo ao Egito. E por outro lado estava Israel, que saiu do Egito como? Afoitamente. Não tinha uma ordem de marcha. Não tinha colunas estabelecidas para a batalha, para a defesa. Saíram afoitamente. Ora, mas o que se esperar de um povo que passou quase 11 gerações? Se você entender cada 40 anos como espaço de uma geração, são quase 11 gerações. Era como se os mais novos em vida tivessem visto o pai, todos para trás, 10 gerações para trás de escravos. E agora eles saem do Mitzrayim com coração de escravos e saem afoitamente, diz o Senhor, diz a palavra. Triste, não? Nos versículos 10 a 12, nós vamos encontrar o temor do povo diante daquilo. Ora, não era brincadeira. Imagine o barulho que uma cavalaria de no mínimo 600 carros provocava. O coração do povo desmaiou de medo. E clamaram ao Senhor. Clamaram. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito, diz a palavra. E quando a palavra diz muito é porque é muito. Não pense que o seu coração não temeria nessa hora, querido. Temeram muito. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Coração cheio de medo. Nos versículos seguintes, Moisés vai animar Israel e vai dizer: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Que palavra de fé foi aquela, gente? Que palavra de fé? Será que nós teríamos uma palavra de fé como aquela que teve Moisés? Será? Será que teríamos uma palavra de fé quando nós vemos as famílias que conosco congregam se deixar dobrar o arrefecimento da fé? Tratarem as coisas do Senhor como se fosse nada. Será que nós temos essa mesma palavra de ânimo para dizer: eia, pois, veja o livramento que o Senhor nos dará hoje e nunca mais vocês voltarão a sofrer assim? 430 anos se passaram. E eis aqui um homem que não pensava como escravo. Pensava como um discípulo de Jesus. Precisa ter fé. Nos versículos 15 a 18, encontramos a orientação de Deus para Moisés.
para a passagem do mar. Vejam, disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Que bênção essa palavra! Se há pouco era retrocedam, agora marchem, ou seja, avancem. Para onde, Moisés? Para onde, Senhor? Ora, para frente. Mas nós temos à frente o mar. E atrás vem Faraó com o seu exército. Para frente. Marchem. E tu, levanta o teu bordão. Estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. O Senhor tinha uma estratégia. O Senhor tinha um plano muito bem definido, muito bem estabelecido. O Senhor pelejaria por Israel. Queridos, essa deve ser a nossa consciência. O Senhor há de pelejar por nós a nossa batalha, a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa agonia, o nosso desespero. O Senhor não nos tirou do Mitzrayim da nossa vida, do lugar de aperto da nossa escravidão, para nos deixar morrer no deserto. O Senhor atravessa o nosso deserto e o Senhor nos conduz a Canaã. Não a Canaã como no mundo, mas para Jerusalém celestial. Essa é a nossa esperança. Então creia no Senhor. Nos versículos 19 a 20, nós vamos encontrar uma figura extremamente importante no relato bíblico. Veja o que está escrito. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles e para estes esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite estes e aqueles não puderam aproximar-se. Que figura aparece aqui? O anjo de Deus. O anjo do Senhor. E ela está grafada na sua Bíblia com A maiúsculo. Há outras manifestações angelicais no Antigo Testamento. Mas há manifestações específicas que nós entendemos como teofanias da segunda pessoa da Trindade. Ou, se você preferir, no neologismo, cristofania, uma manifestação de Cristo. Quem se posiciona é Cristo. Onde? Entre o acampamento de Israel e o acampamento dos egípcios. Ele é homem de guerra. É ele quem pelejará por nós. E tem uma coisa, da mesma forma que a sua luz ilumina Israel, é trevas para o Egito. Ora, veja se não é o evangelho sendo anunciado aqui. Esse é o condão do evangelho, trazer luz para os eleitos e trevas para os réprobos. Ao ouvir a pregação do evangelho, os réprobos jogam pedras, cospem. É como pérolas para porcos. Mas a pregação do evangelho para o eleito de Deus, o tempo do Senhor, é bênção, é salvação, é vida eterna. Aquilo que é vergonha para os judeus e loucura para os gentios, para nós é poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nos versículos 21 e 22, nós vemos a divisão do mar e a passagem dos filhos de Israel em terra seca. Diz a palavra: Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, por forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram com o muro à sua direita e à sua esquerda. Algo sobrenatural aconteceu. O Senhor é o Deus que abre o mar, queridos. Continua sendo o mesmo. E daí você aplique essa metáfora para a sua vida no que você quiser, mas que o Senhor tem poder de abrir o mar, Ele tem poder, ainda hoje. Ele pode resolver o seu problema. Ele pode te fazer atravessar pelo meio dele e você sair ileso do outro lado. Você crê nisso? Eu creio. No versículo 23 encontramos a perseguição dos egípcios, porque, ora, o mar estava aberto. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles.
todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos até o meio do mar. Entre o povo de Israel e o exército do Egito estava o anjo do Senhor. Ninguém passa daqui. Quem quiser retroceder agora, não retrocede. Quem quiser avançar agora, não avança. O anjo do Senhor estava ali. É o anjo do Senhor que se interpõe entre nós e a morte. Não é isso que faz o bom pastor? Se coloca entre a porta da ovelha e o lobo que vem para buscar matar a ovelha. Não é o Senhor que se coloca na porta do aprisco para proteger o seu rebanho? Era sim o Senhor que estava ali. No versículo 24, nós encontramos algo que eu vou chamar de o susto imposto por Yahvé. Eu não sei se você gosta de ganhar susto. Eu não gosto. Eu detesto susto. E uma das coisas que eu mais ganho é susto. Sou assustado quase todo dia. Por incrível que pareça. Sou muito concentrado, fazendo minhas coisas. Chega alguém, eu assustei. Mas não é isso que a Bíblia está tratando. Está tratando do susto de Yahvé. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e o alvorotou. O Senhor deu um susto. Você imagina o que é um susto do Senhor? Eu não quero receber susto do Senhor, não. Aliás, de ninguém. Muito menos do Senhor. E foi assim que o Senhor fez com aquele povo, o exército do Egito. No versículo 25a, o Senhor agiu na mecânica das rodas dos carros dos egípcios e na dinâmica das pernas dos seus cavalarianos. Diz a palavra, emperrou-lhes as rodas dos carros. Então eles desceram com as rodas emperradas, deixa o carro para trás e começam a andar. Vamos perseguir? A pé. Então o Senhor fê-los caminhar dificultosamente. Quem pode com Yahvé? Quem pode resistir à ação desse Senhor? Aquele povo estava obstinado em perseguir o povo de Israel. E, gente, se há algo difícil, complicado, é coração obstinado. Se há algo difícil de lidar, é uma pessoa de coração obstinado. Não tem quem faça mudar. Não tem quem faça demover o pé do lugar. Não arreda pé, não dá o braço a torcer. Coração obstinado é difícil. Não tem eu como pastor, por mais inteligente que possa ser, que não sou, por mais eloquente que possa ser, que não sou, te convencer de algo que você não quer fazer. Não tem como eu, pastor, por mais capacitação que eu possa ter, te convencer, por exemplo, de vir para a escola dominical. Você não vai vir. Não vai vir. Não tem como eu, como pastor, na qualidade que tenho, pouca que tenho, te convencer de chegar na igreja para o culto e começa às 7h30, 19h30. Porque coração obstinado é coisa dura. E aqui eu fico com medo, e fico com muito medo, com receio e com muito receio. Porque eu vi o que era o coração obstinado na palavra do Senhor. O coração de Faraó e de todo o seu povo. E o Senhor entregou o coração de Faraó à própria obstinação. E eu peço, Senhor, não deixa que isso aconteça comigo, Senhor. Senhor, não me entregue à obstinação do meu coração. Não deixa, Senhor, de forma nenhuma que eu esmoreça. Que eu entregue os pontos, que eu desista. Não deixe, Senhor, que eu ouça o meu coração caído. Que às vezes diz assim, para que tudo isso? Para que tanto esforço se não ouvem? E sabe, queridos, quando eu vejo que o Senhor entrega homens à obstinação do próprio coração, eu digo, Senhor, Tu és Deus e o Senhor sabe o que faz. Mas eu peço por mim, por minha vida, eu peço pela minha esposa, eu peço pelos meus filhos, pelos meus netos. Não deixa, Senhor, que o nosso coração seja assim, um coração obstinado, duro. Não permita, Senhor.
Que o meu coração se torne como o coração de Faraó. Só o Senhor pode quebrar isso. E o duro de perceber e de ver e de constatar no texto bíblico é que Deus entrega corações de pessoas para a obstinação. Você não quer? Tudo bem. Que isso não aconteça com o meu coração e com o seu coração. Mas o versículo 25b, quando eles acordaram, era tarde demais. O coração obstinado, o coração duro, o coração de pedra dos egípcios percebeu tarde demais que não lutava contra homens, que lutava contra Deus. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. E as águas começaram a se fechar sobre eles. Versículo 26 a 29. O Senhor faz perecer toda a cavalaria de Faraó. Não sei se Faraó morreu. O texto bíblico não nos garante isto. Há teólogos que vão falar que sim, que Faraó morreu naquelas águas. Há outros que vão dizer que não, porque o texto bíblico não fecha isto. Alguns que vão dizer que a vergonha maior para Faraó seria voltar com o seu exército que não morreu, com o que sobreviveu, para o Egito e a enfrentar a humilhação de olhar para os seus egípcios como um derrotado por um povo que viveu cativo 430 anos, que saiu do Egito como um bando e não como um exército. E os versículos 30 a 31, vemos o livramento de Israel e o temor do povo diante do poder de Deus. Assim diz a palavra: o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor, e confiou no Senhor, e em Moisés, seu servo. Daí eu percebi, queridos, que por mais que eu seja eloquente, ou por mais que eu seja aplicado, ou por mais que eu busque fazer algo, é só o Senhor que pode trazer isso no coração do povo. Nenhum pastor pode ganhar a simpatia do povo e ouvir o seu pastor, se o Senhor não tocar no coração. E a Bíblia diz exatamente isso. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. O que eu peço para vocês: olhem para a palavra, busquem entender a palavra e busquem aplicar a palavra no coração. É isso. É isto, gente. Nós estamos vivendo dias maus. Será que não percebem que nós estamos no limiar dos acontecimentos? A janela da história está se fechando. E nós estamos caminhando para os eventos finais. Será que a igreja não consegue ver isso? E aí a gente chega ao capítulo 21 de João. E alguém pode me perguntar: mas pastor, o que Êxodo 13 e 14 tem a ver com João 21? Tem tudo a ver. Tudo. Tudo mesmo. Ouçam, a palavra do Senhor está toda conectada, não existem pontas soltas. Vamos a João 21? Podemos dividir João 21 em 4 atos. O primeiro ato, Jesus aparece a 7 discípulos. Versículo 1 e 2 vai dizer assim: que Jesus se manifestou àqueles homens: Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos, que os nomes não foram especificados. 7 discípulos. 7 discípulos. 7 discípulos que resolveram ouvir Pedro. E aí, Pedro, tudo bem? Tudo bem, mais ou menos, mais ou menos. E como mais ou menos está, mais para menos do que para mais, eu quero pescar, vou voltar à pescaria. E ele faz exatamente isso. Pedro decide pescar e os outros o acompanham. E não conseguem pegar nenhum peixe naquela noite. Agora eu pergunto para você: por que Pedro decidiu pescar?
Por que será que esse homem decidiu? Será que ele estava estressado? Está estressado, vai pescar? Não é isso que diz o ditado popular? Eu acho que não. Ou será que as velhas práticas começaram a falar? Será que as vozes do velho Mitzrayim, do velho Egito de Pedro, do Egito pessoal de Pedro começou a falar? Será que os velhos hábitos não o estavam pressionando ao retorno? Será que a antiga vida não o estava convidando? O que aconteceu? Afinal, Cristo se fora. Vou pescar. Ele não disse para os seus amigos, estou pensando em pescar. Não, ele disse, vou pescar. Pedro estava decidido. E os outros fizeram o quê? Nós vamos também. E foram. Quando o povo de Israel se viu pressionado pelo exército de Faraó, desejou retornar ao Egito, a terra da servidão, ao lugar de aperto, onde o trabalho era muito e a ração era pouca, onde pisar fora da linha era sinal de açoite ou de morte. Lá é bom, o Egito é bom, porque lá tem alhos, tem cebolas. Lembram disso? Aqui não tem. Nos versículos 4 e 5, ao amanhecer, os discípulos não reconhecem Jesus à praia. E Jesus pergunta para eles, vocês pescaram alguma coisa, filhos? E ele disse, não, nada. Pegamos a noite inteira. Ele disse, então joga a rede do lado direito. Eles jogaram. A rede ficou abarrotada de tanto peixe. Era para rasgar. Aquela rede frágil não daria conta de tanto peixe. Mas ela resistiu. Todos aqueles peixes. E João, na sua sagacidade, reconheceu Jesus. E diz, Pedro, é Jesus. E Pedro então se cingiu, que estava desnudo, e se lançou à praia e começou a nadar. Para quê, Pedro? Eu não sei. Pedro estava fora de si, ou retornando para si, não sei. O fato é que ele nada até a praia, chega, não sabe o que fazer. Os outros discípulos vêm no barco e vêm trazendo a rede. Pedro corre lá para pegar a rede. Ele sabia que seria um momento do confronto com Cristo. Nos versículos 8 a 14, os discípulos trazem os peixes para a praia e Jesus já havia preparado peixes e pães e os convida para comer. Que doce não foi aquela refeição. Que saboroso não foi aquele momento com o Senhor ali no Tiberíades. Era Jesus ressurreto. Era o terceiro encontro dos discípulos com Jesus. E era um momento adequado para Pedro, que ainda não tinha tido aquele colóquio, aquela conversa com o Senhor. Era o momento adequado para ter aquela conversa. Como fazer? Pedro não sabia. Calado estava, calado permaneceu olhando para o Senhor. Talvez não conseguisse nem comer direito. E o Senhor, no segundo ato, dos versículos 15 a 17, ele faz um interrogatório pouco comum. Incomum até. Porque ninguém interroga perguntando sobre amor, a não ser a esposa ao marido e o marido à esposa, os pais aos filhos e os filhos aos pais. Namorada ao namorado, namorada à namorada, noiva à noiva e assim por diante. Mas querer saber de amor a um amigo. E esse foi o tom da conversa do segundo ato. Após a refeição, Jesus questiona Pedro sobre o seu amor por ele 3 vezes. 3 vezes. Porque foram 3 vezes que Pedro havia negado o Senhor Jesus. E o Senhor precisava curar o coração de Pedro. 3 vezes. É claro que eu não vou entrar nos detalhes, porque não é o escopo desse sermão, mas afirmativamente,
Aquela insistência na pergunta por 3 vezes entristece o coração de Pedro. E Jesus, por 3 vezes, fala para ele de pastoreio. Como assim, Jesus? Eu estou com o meu coração ferido, eu traí o Senhor. Por 3 vezes, eu o neguei por 3 vezes, e agora o Senhor veio com essa história de pastoreio. Esse interrogatório foi tão importante, porque era a maior prova de amor que alguém pudesse oferecer ao seu Senhor. O Senhor queria ensinar para Pedro. A maior prova de amor que alguém possa oferecer a Jesus é o cuidar. É por isso que Jesus não tem nos chamado para grandes desafios. Às vezes as pessoas pensam isso: o Senhor tem me chamado para um grande desafio, como Hudson Taylor, um grande missionário, como George Whitefield, um grande pregador. Não, o Senhor tem nos chamado para desafios diários. O Senhor tem nos chamado para uma jornada diária, naquilo que é mais difícil para nós tantas vezes, que é o cuidado das pessoas. Por isso, as 3 respostas de Jesus a Pedro: primeira, apacenta os meus cordeiros. Segundo, pastoreia as minhas ovelhas. Terceiro, apacenta as minhas ovelhas. Falou 3 vezes a mesma coisa, com palavras diferentes. Ele está dizendo: você precisa cuidar das pessoas, Pedro. É cuidar, eu quero que você cuide. Assim como eu cuido de você e dos seus amigos. E nunca deixei de cuidar. Ouçam, a tarefa do discípulo não se dá apenas na evangelização. Se eu falei de Jesus, acabou, né? Não tenho mais nada para fazer, vou-me embora para casa. A tarefa do discípulo está no cuidado diário, no fruto da vida de quem se importa e por isso cuida, porque ama. É isto. É isso que nos faz, muitas vezes, como pastor, ir atrás da mesma pessoa inúmeras vezes. E às vezes o coração exaurido, cansado, sofrido, diz: eu estou cansado demais, Senhor, para isso, não dá mais, não aguento mais. Mas esse amor que vem e toma o nosso coração nos faz voltar novamente e buscar essa pessoa. É isso. Cuidar de pessoas que não raras vezes estão com o coração desejoso pelo Egito. Cuidar de pessoas que não raras vezes preferem o lugar do aperto do que a liberdade em Cristo Jesus. Isso, o que Jesus ensina para Pedro, é a verdadeira Páscoa. É o cuidado dispensado às pessoas que foram cobertas pelo sangue de Cristo. Mesmo que muitas vezes se revelem pessoas difíceis. O que Jesus está dizendo, ele afirmava para Pedro que o tempo da pescaria de peixes havia passado e há muito tempo. Pedro, larga isso para lá, deixa isso para trás. O seu Egito pessoal tem que ter passado. Agora vai para frente, Pedro. E o que eu acho lindo em tudo isso é que Pedro, doravante, seria assim um pastor a cuidar de rebanhos. Rebanhos muitas vezes hostis, formados por pessoas de coração obstinado, pessoas inseguras tantas vezes, pessoas difíceis, mas Pedro estava ali. No terceiro ato, Pedro questiona Jesus sobre o destino de outro discípulo. Eu não vou ler o texto, depois vocês leiam. Mas o Senhor pergunta para ele: Pedro, o que te importa? Se o outro discípulo vai morrer assim, ou de outra forma, ou se eu quero que ele fique vivo até que eu venha, o que te importa? Porque Jesus falou para Pedro: Pedro, você vai morrer da mesma forma que eu morri. Você vai me seguir até a cruz. Literalmente, Pedro. Você vai estar mais velho, não agora, mais velho, anos à frente, e vão te prender. E vão te levar para um lugar que você não quer ir. E vão estender seus braços. E você vai me seguir, Pedro. É como se Jesus falasse: o seu exemplo vai tocar no coração de muitas pessoas. Queridos, a tradição cristã, não a Bíblia. A tradição cristã narra a história
de que quando Pedro subia a Via Ápia para Roma, em determinada altura da caminhada ele sentiu medo. E ele então voltou para descer a fim de se afastar de Roma. Então ele tem uma visão. Cristo sobe carregando a sua cruz. E ao traspassar por Pedro, Jesus teria olhado para Pedro nos olhos e faz uma pergunta: Pedro, covardes, onde você vai? E o coração de Pedro se encheu de vergonha, ao mesmo passo de amor pelo Senhor. Então ele faz novamente a volta para Roma e começa a subir. E ao fim da Via Ápia, ele encontra a sua morte na cruz. Queridos, isso é evangelho, isso é Páscoa. É essa consciência que o Senhor quer trazer para mim e para você. É isto. O quarto ato do capítulo 21, João dá seu testemunho dizendo que não haveria livros no mundo de sua época para comportar tudo que Jesus fez. Tudo que ele operou. As pessoas com quem ele falou. As palavras que ministrou. O cuidado que ele teve. E eu quero concluir esse sermão dizendo para você que a saída do Egito foi operada pelo braço forte do Senhor. Isso é Páscoa. A morte dos primogênitos do Egito foi operada pelo braço forte do Senhor. Isso é Páscoa. A vida dos primogênitos de Israel foi poupada pelo braço forte do Senhor. Isso é Páscoa. A saída do Egito levando os despojos, o ouro, a prata, os tecidos. Isso é Páscoa. A caminhada em segurança pelo deserto, a travessia no Mar Vermelho, a proteção contra o exército de Faraó, o posicionamento do anjo do Senhor, a vitória absoluta e o livramento conquistado, isso é Páscoa. Páscoa é Cristo enfrentar a cruz. Páscoa é todo dia, é toda hora, é todo tempo, isso é Páscoa. Páscoa é Cristo habitando no nosso coração, fazendo parte da nossa vida, mudando a nossa história. Isso é Páscoa. Páscoa é Jesus nos tirando do nosso Mitzrayim, do nosso Egito pessoal, do nosso lugar de aperto. Isso é Páscoa. Páscoa é Jesus garantir que mesmo nos momentos mais difíceis da nossa história, da nossa caminhada, Ele vai estar, o anjo do Senhor vai estar posicionado ao nosso lado, trazendo claridade para a nossa vida. Isso é Páscoa. A nossa convicção, queridos, está em Cristo. Que mesmo diante de todo sofrimento, mesmo diante de todo perigo, esteve presente ao lado do povo de Israel, está presente ao nosso lado. Eu não sei se você tem pensado em voltar ao Egito da sua vida. Eu não sei. Eu não sei se você anda desanimado demais. Eu não sei como anda o seu coração. Mas de uma coisa eu sei. O anjo do Senhor já tomou posição. O Senhor Jesus já assumiu o seu lugar na cruz. A Páscoa já está consumada. A saída do Egito é certa. O Senhor pelejará por sua vida e não te deixará retornar para o Egito. Nem para a velha prática da pescaria ao lado de Pedro. O que eu sei é que o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita, que de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Isso é Páscoa. Páscoa é todo dia. Você crê? Curva a sua cabeça, vamos orar. Ah, Senhor querido, eis a tua palavra proclamada nessa noite. Eis que aqui está o teu povo, Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor sabe que cada um enfrenta os problemas, os dilemas, as complicações do coração. O Senhor conhece aquilo que pensam. O Senhor conhece suas emoções. O Senhor conhece
mais do que nós nos conhecemos. Essa é a verdade. Senhor, tem misericórdia de nós. Não deixa, Senhor, que o Egito da nossa vida nos chame e que nós venhamos a dar atenção. Não deixe, Senhor, que o nosso coração seja obstinado como o coração de Faraó. Não nos entregue, Senhor, aos próprios impulsos do coração. Não retire, Senhor, os teus retentores, os teus freios do nosso coração. Cuida do nosso coração, Jesus. Cuida. E nos ajuda, Senhor, a viver a Páscoa todo dia, toda hora. Fortalecidos no teu poder, cheio de esperança. Se for necessário, Senhor, vem ter conosco no Tiberíades da nossa vida. Se for necessário o interrogatório do amor, faça conosco. Se for necessário, Senhor, nos traga consciência, mas não nos deixa viver um evangelho apenas nominal. Não deixa isso, Senhor. E transforma o nosso coração num coração servil, pronto para aprender e obedecer. E que o teu nome seja glorificado na nossa vida. Visita esse irmão, essa irmã que são tristes, que só tu sabes como eles chegaram aqui nessa noite. Só tu conheces o coração e o que eles têm enfrentado. As dores, Senhor, as desilusões, as afrontas, as ameaças, as palavras contrárias. Só tu sabes e conheces o que eles têm vivido. Traz alento para o coração dessa mulher, traz alento para o coração desse homem e trata do coração do teu povo, Senhor. É assim que eu oro, crendo na tua bênção. No nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.